Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Só um minutinho, por gentileza. Olá, amigos, boa noite. É um imenso prazer e satisfação estarmos aqui novamente nesta quarta-feira, onde fazemos costumamente a nossa palestra. E antes de iniciar, fazemos uma prece, agradecendo pela vida a nosso Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo pela família, pela saúde, pelos amigos, pelo trabalho, que nesse momento a espiritualidade amiga possa estar presente, tirando nossas mágoas, nossas iras ou descontentamentos, que o nosso coração possa ser limpo, nossa mente possa ser limpa, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a caridade, o amor, a fraternidade, o perdão. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que nosso Mestre Jesus, que nossa querida Mãe Santa Sara, nossa querida Mãe Maria, nossa querida Mãe Fátima, enfim, a todos os santos e santas, aos nossos amados orixás, aos nossos anjos da guarda, a todos os espíritos amigos e benfeitores, possam estar presentes e que a luz divina nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Boa noite a todos. Hoje, infelizmente, minha esposa não está muito bem de saúde, não está muito legal, e ela não vai estar ausente hoje, mas vai retornar na quarta-feira, né, se Deus quiser. É apenas um mal-estar. E hoje vamos falar sobre o finados, né, na visão espírita. Como nós espíritas vimos o que é o dia de finados. Mas antes de iniciar, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós paramos no capítulo 3, no versículo 4. Peço perdão, vou colocar meu óculos. Nos mundos intermediários há uma mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita nos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, os mundos de expiações e provas, onde o mal domina, os mundos regenerados, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinitivamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que se devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenha atingido o estado de espírito puros. São igualmente estações, em cada uma das quais encontram elementos do progresso, proporcionais ao seu adiantamento, e é para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que os são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal. Aqui está falando sobre os mundos, né? Nós vivemos num mundo que é de expiação e provas, por isso orar e vigiar incessantemente, né? No Minutos de Sabedoria, Minuto de Sabedoria de bolso: policie suas palavras, evite termos impróprios ou anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dissermos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma.
e que passarão a formar um círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através de palavras que partem de nós. Então, sempre palavras de alegria, palavras de conforto, palavras de gratidão, né? No momento da ira, não falarmos palavrões, palavras pesadas que podem machucar algum irmão. E até mesmo sobre piadas pesadas ou alguma coisa assim, a gente atrai aquilo que gosta disso daí. Então vamos ter pensamentos, o que sair da nossa boca que sejam palavras de transformação para o bem, de transformação para o melhor. Falarei de finados e na hora que eu terminar, falarei um pouquinho da minha passagem. Mas antes de falar, uma história breve, bacana, que eu aprendi, eu acho que todos conhecem. Era uma vez um rapaz que adorava falar de Deus. Ele tirava todos os dias para visitar as pessoas e falar um pouco de Jesus, dos seus ensinamentos, né? Do seu infinito amor. E o filhinho dele cresceu igualmente a ele. E um certo dia, chuvoso, o menino queria sair na rua e falar, bater palma nas casas e conversar, falar sobre o amor maravilhoso de Jesus. O pai falou, não, está chovendo muito, não vá não. Ela falou, pai, eu quero ir, insistiu e foi, debaixo daquela chuva. Ele foi por várias casas falando sobre Jesus. E chegou uma determinada casa, ele bateu palma, ninguém entendeu. Ele persistiu, batendo palma, ninguém entendia. Ficou 5 minutos debaixo daquela chuva. Não contente, ele adentrou a casa e começou a bater na porta, mas ninguém atendia. Ele persistiu por mais 5 minutos, até que uma senhora veio até ele e o atendeu. Uma senhora que estava com lágrimas nos olhos. E assim ele percorreu o dia. Certa feita no centro, que o pai dele era dirigente de centro, ele estava falando sobre Jesus, né? E perguntou para alguém que estava ali, né, contar um pouco sobre as bênçãos de Jesus traz nas nossas vidas. E uma senhora levantou lá de trás, levantou a mão, queria que falar. Ele falou, olha, pode vir aqui, pode contar um pouco sobre Jesus que ele fez na sua vida. Essa senhora olhou para aquele garoto, que era o filho desse dirigente, falou, Jesus, ele veio na minha vida através desse menino, pois eu estava muito triste, perdi o meu marido, havia somente 2 meses que ele havia desencarnado, e eu estava numa solidão tremenda, e nesse dia eu resolvi tirar minha vida, pois eu subi numa cadeira, amarrei uma corda no telhado e ia me enforcar. Quando eu escutei batendo palmas, mas daí eu pensei, não vou atender que logo vai embora, e queria me matar naquele dia, pois persistiu batendo palma. Aí parou por um instante, ele falou, foi embora, quando eu já estava em cima da cadeira. E para alegria minha, para surpresa minha, começou a bater na porta. E persistiu. E naquele momento eu abri a porta, eu vi aquele pequeno anjo à minha frente, falando de Jesus, do seu infinito amor. Então Jesus veio através daquela criança, naquela tarde chuvosa. E naquele momento eu percebi que não estava sozinha. O meu marido havia desencarnado, mas eu senti a presença dele num breve vento, num breve carinho em meu rosto. E aquela criança me fez entender que a vida é apenas um sopro, estamos aqui de passagem. Iremos para o outro mundo, iremos encontrar nossos familiares. A carne, o corpo é apenas uma casca, o espírito é imortal. Então Jesus trabalhou na vida dela através de uma criança. Eu acho linda essa história, espero que tenham gostado. Vamos sobre finados, tá bom? Para não prolongar muito. Estamos iniciando os trabalhos da noite, que a paz de Jesus encontre abrigo em vossos corações. Querido Jesus e amigos espirituais, agradecemos por mais uma noite em que poderemos estar unidos para aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Que possamos atingir com nossas vibrações todos aqueles que não puderam estar presentes nesta noite
que possamos estender os bons fluidos que vamos receber a todos os nossos familiares e aos encarnados e desencarnados que tanto necessitam de uma palavra de conforto e auxílio. Que essa noite possa preencher nossas necessidades de conhecimentos e que seja uma porta aberta a buscas e que devemos efetuar para o nosso progresso e a reforma íntima. Que assim seja. Mensagem aqui introdutória, tá? Ante aos que partiram, nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio, ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de um encontro ao peito a um filhinho transfigurado em um anjo de agonia. Um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer. Ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor extrema da separação, através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel, os que soluçaram de angústia no ágio dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do seu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram através da faixa do sepulcro, como quem se desvencilha da noite. Mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez os laços afetivos da retaguarda que se rende à inconformação. Ou se voltam para o suicídio, lamentando-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que não te percas no fio do desencanto. Tranquiliza deste modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária. E honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda-te que, em um futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminará também a própria viagem no mar das provas e venturas. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em uma noite escura, viveu entre os oportunos da terra e expirou na cruz, em tarde pardecenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Existem vários costumes, agora no finados, e atitudes que a sociedade toma perante a partida do ente querido. O espírita a todos respeitam, sejam costumes sociais ou religiosos. Sabe que os espíritos são mais sensíveis a lembranças do que a homenagens. Os espíritos sentem-se sensibilizados com nossas lembranças. Se são felizes, essas lembranças aumenta-lhes a felicidade e constitui-se em um alívio para aqueles que são infelizes.
No dia de finados, os espíritos atendem o apelo do pensamento como em qualquer outro dia. É a prece que enaltece o auto de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Pouco importa o lugar. Procura oferecer o que o desencarnante realmente precisa, que é o respeito à sua memória. Orações, pensamentos carinhosos em favor de sua paz e amparo no mundo espiritual. É fraterno com os familiares e amigos dos desencarnes, ajudando-nos no que puder. Nos sepultamentos, não adota o luxo, nem a ostentação, nem se preocupa em erigir túmulos, mas lembra sempre com afeto os entes queridos já desencarnados e procura honrá-los com atos bons e carinhosos em sua homenagem. Ora sempre pelo bem, estado e progresso espiritual dos desencarnados. Não sabe que não é indispensável ir ao cemitério para isso, porque as vibrações alcançam o espírito onde quer que esteja. Ele terá a dor da separação, mas tenha certeza de que é apenas isso, uma separação momentânea, que nos encontraremos no mundo espiritual e sem sofrimentos que desencadearam o progresso. O espírita sabe também que está ligado ao ser querido através do pensamento e das boas lembranças e da prece. Para a nossa reflexão, vamos agora ver um texto de Manuel. A gente fala, finados, que várias pessoas têm costume de ir ao cemitério visitar aqueles que os corpos descansam ali. Respeito, eu também ia quando pequeno com minha mãe, eu sempre ia para lavar os túmulos, deixar bonito, bem agradável. A gente depositava flores ali, mas sabemos que ali simplesmente descansa o resto dos mortais. Que o espírito, ele é, como eu posso dizer? Imortal. O espírito é imortal. Então você não precisa ir ao cemitério para lembrar do seu ente querido. Na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, uma oração, uma recordação gostosa, que vocês passaram juntos. Isso vai manter um elo de ligação tão próximo, que aquele momento que você possa estar lavando uma louça, você possa estar dirigindo o seu trabalho, de repente você sente aquela sensação maravilhosa, aquele pensamento naquele ente querido, mas com uma sensação muito, muito gostosa. É aquele ente querido que está próximo. Quando permissão, eles estão sempre nos olhando, eles se alegram com a nossa alegria, eles se preocupam com nossas tristezas, eles ficam tristes. Quando estamos no caminho errado, eles sentem uma dor muito tremenda. Então procuramos sempre agir da maneira correta para honrar nossos pais, nossos filhos, nossos avós, sempre no caminho da caridade, da bondade. É isso que alegra. O corpo é apenas uma casca. Logo estaremos todos nós juntos, no plano espiritual. Continuaremos, meus queridos. Eles vivem. Antes os que partiram precederam na grande mudança. Não permita que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te das aflições quando te lastimas sem consolo. Inquieta-se com a tua rendição aos desafios da angústia, quando te afastas da confiança de Deus. Eles sabem igualmente quando dói a separação. Eles sabem. Conhecem o pranto das despedidas e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na angústia do espírito as palavras que pronunciastes, quando não mais conseguiram responder às interpelações pela que articulastes no auge da amargura. Não admitas, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessantemente, amparando-te o trabalho de renovação, ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa, ou enfeitas as memórias perguntando o porquê foi embora. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e de devotamento, despertando-os para as visões mais altas da vida.
Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimaram prosseguir-te e tê-los a contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muito deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muito outros deles é o apoio, é o incentivo para a elevação que lhe se faz necessária. Quando te disponhas a resguardar nas últimas relíquias da experiência no plano material, contempla os céus em que os mundos inumeráveis nos falam da união, sem a Deus, e ouvirá a voz deles no próprio coração, a dizer-te: não caminhe na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Muito lindo. Umas perguntas rápidas, tá? Para a gente terminar. Pergunta: quem pode me garantir que encontraremos nossos pais e entes queridos quando fizermos a passagem, ou até mesmo um grande amor? Quero dizer, alguém que tenhamos amado aqui na vida terrena. As pessoas se unem por afinidades, tanto aqui como no plano espiritual. Por isso, os Espíritos nos dizem que a verdadeira família é espiritual. Se houver essa afinidade, os que já partiram estarão esperando por nós, mesmo que estejam em maiores condições de elevação espiritual. Vemos diversos relatos no Livro dos Espíritos que nos contam as visitas recebidas por espíritos que se encontravam em condições mais elevadas que aqueles que recém acabaram de desencarnar. Os espíritos que se prendem a nós por laços de afinidade, seja familiar ou amor, como você colocou na pergunta, né? Preocupe-se conosco e com o nosso bem-estar, e com certeza quererão estar conosco para um reencontro. No filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Luz, quando a mãe dele parte, ele é recebido pela mentora dele, a Joana de Ângeles. E tem casos, vários casos que a gente conhece e relatos aqui no nosso centro, de irmãos que vêm para o trabalho e que ao chegarem aos céus, ao chegarem ao plano espiritual, foram recolhidos pela mãe, foram recebidos pela mãe, pelo pai, pelo avô, e estão bem no plano material. Então a gente vimos vários relatos. Quando o desencarne nosso chegar na Terra, a gente está num plano um pouquinho mais espiritual, fazendo as coisas corretas, você pode ter certeza que um pai, uma mãe, um avô estará nos esperando, virá ele mesmo nos buscar nesse momento de desencarne. Tá bom, meus queridos? Outra pergunta: e se eles não tiverem boas condições, né? Como agir nos casos em que entes queridos desencarnem em situação de desequilíbrio, como suicídio e o vício em drogas? Em nossas orações, devemos sempre envolver aqueles irmãos que passam por essa situação tão dolorosa. Pensam em escapar aos problemas da vida com essa fuga, mas é um engano terrível, pois a situação só se agrava e os problemas que temiam enfrentar demonstram não ser nada frente ao sofrimento que se iniciará. Estão em estados de perturbação, alguns sem saber que já foram e não conseguem se comunicar e se sentem vivos. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, nos relata os sofrimentos que personagens passam no Vale dos Suicidas. E o pior tormento é achar que não haverá fim esse sofrimento. Nos momentos em que recebem as nossas preces, é como se fossem alcançados por momentos de paz, onde podem receber o auxílio e o resgate de que tanto precisam. Esses espíritos também podemos rever, mas eles não nos verão, pois estão afastados, pois estarão num estado de perturbação e sofrimentos profundos. Nós podemos atingi-los com nossas preces. No fim, a prece é o melhor de todos os remédios males. No filme também do Divaldo Franco, a irmã dele, nova, né, tinha se casado e cometeu suicídio, tomando veneno. E Divaldo Franco perguntou, né, à igreja, na época, o padre não quis nem fazer uma missa 7 dias, porque disse, segundo a religião, que quem tira a vida já vai direto para o inferno. A Joana de Ângeles ensinou que não. Simplesmente eles estão nos vales suicidas. Eles cometeram um ato terrível, que Deus nos dá a vida, somente Ele pode nos tirar a vida. E achando que o suicídio vai ser escape, a tormenta é muito maior, a tormenta parece ser eterna. Mas com as preces, nossas orações a essas pessoas que partiram desse modo, eles são alcançados. E por um tempo,
um breve tempo, breve não, um longo tempo, muita oração, eles serão resgatados, eles serão levados às cidades espirituais, eles encontrarão seus familiares encontrarão eles e viverão em harmonia, mas eles precisam de muita prece, porque o suicídio é um ato terrível contra Deus, vamos colocar. Somente Deus nos dá e nos tira. Mas sim, se você conhece alguém que cometeu suicídio, ore muito por ele, pois suas orações são bálsamos para aqueles que estão no sofrimento. E eles serão resgatados através de muita fé e muita oração. Tá bom? Há pessoas que diante da desencarnação de um ente querido... perdão, isso aqui eu já falei... Não, perdão. Há pessoas que diante da desencarnação de um ente querido pensam e se deixam morrer ou mesmo se estudar para ficar ao lado daquele que se foi. O que dizer a essas pessoas? É uma pena que tomem essa atitude, uma atitude dessa, pois conseguirão apenas afastar-se ainda mais e ainda pode causar um grande desequilíbrio naquele que está recebendo socorro, pois esse espírito se sentirá sem ação para agir em socorro do que aquele que cometeu suicídio. Pouco de nós, ao desencarnar, estaremos livres das perturbações que seguem a morte. O sofrimento excessivo também prejudica aqueles que foram, pois gostaria de continuar trazendo o amparo, mas estão momentaneamente impedidos pela sua própria condição. A pessoa que perdeu um ente querido, como eu contei na história daquela senhora, se ela cometesse suicídio, ela não ia para junto do marido, pois ela é para um umbral, para uma situação de muita dor. E o marido dela que partiu ia cair maior sofrimento, porque ele está sendo cuidado, sendo tratado ainda, e ele não vai poder fazer nada, nem muito menos ver esse ente querido. Então é mais ou menos isso, jamais comete suicídio. Muitas vezes você vê que a pessoa está triste, está numa depressão, é uma hora de levar uma palavra de conforto, é uma hora de você orar por aquela pessoa, mostrar que a vida sim existe os problemas, mas tudo se transforma. A dor de uma perda de um ente querido, ela é terrível, ela fere o coração, ela rasga o coração, mas cicatriza. Então, esse eu falo para vocês, aquela pessoa que está em depressão, converse muito com elas, porque a depressão é uma doença silenciosa, e a pessoa que está em depressão, ela não pensa duas vezes antes de fazer um ato tão terrível, tá bom? Bom, meus amigos, antes de terminar, eu gostaria de contar rapidinho o que aconteceu comigo, na minha vida. Meu querido paizinho faleceu em 2011, meu pai Joaquim. Eu fiquei triste porque estava morando numa cidade a 60 quilômetros e era auxiliar de enfermeiro, eu queria estar ajudando muito meu pai. E quando ele teve parada cardiorrespiratória, ficou no hospital da nossa cidade, não havendo vagas em UTI. Eu trabalhava na cidade de Osório Cruz, né, na época, né, que eu era enfermeiro, e peguei minha esposa e minha filha, fomos para Parapuã, vi meu pai numa caminha lá, fomos até Osório Cruz, conversei com a minha diretora, né, na época, ela me orientou, ligou pessoalmente por fora, que falou que não ia ter leito de UTI na região, e falou, olha, estou aqui com uma pessoa aqui, o pai precisa de uma UTI, e se vocês não tomar providência, ele está indo aí fazer um boletim de ocorrência. Né? E de imediato, arrumaram uma vaga de hospital. Meu pai ficou por uma semana, eu acho, né, meu bem, naquele hospital, e eu voltava para minha casa, e ia, aí um dia de visita era meu e da minha mãe. E no leito daquela UTI, meu pai entubado, né, as mãos amarradas, porque senão poderia estar tirando. E eu vi os aparelhos, eu entendo, apitando, tudo irregular, pressão alta, oxigênio do pulmão baixo. E eu olhei para minha mãe e fiz assim, mas não está certo. Beijei o peito do meu pai, beijei a testa dele. Falei, pai, o senhor é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Não tenha medo, acredite nela. Peça a Deus pelos seus pecados, porque eles já foram perdoados.
Peguei na mão da minha mãezinha e antes de deixar a UTI, ele bateu, estava a cama amarrada e bateu na cama. Eu e minha mãe olhamos para ele. Ele com a mão na cama, ele fez assim, um adeus. Saí chorando junto com a minha mãe. Minha mãe baixinha, parecia que estava com uma criança do meu lado, os dois chorando em pranto. Fomos comprar fralda, né, que eles tinham pedido, mas eu sabia que não ia ver mais meu pai em vida. Deixei lá, compramos 2 fraldas, falou, não é muito, falei, não tem problema, deixa para os outros. E naquela mesma noite ele desencarnou. Foi momentos de muita tristeza, principalmente para minha mãezinha, né? Pois o companheiro dela de uma vida toda, né? Desencarnou. Mas nós, como espiritualistas, espirituais, sabemos que ele já estava amparado, que ele estava no bom lugar. Conversamos muito com a minha mãe, explicamos que a dor da ausência, ela machuca. Saber que no mesmo teto não estaremos juntos, né, como carne, as conversas do dia a dia não mais terão. Mas o que nos conforta é saber que um dia ainda nos veremos. Saber que onde nossos entes queridos estão, eles estão a olhar por nós, eles estão compartilhando a nossa alegria. Eles choram, eles sentem muita dor quando choramos por eles. Quando não queremos aceitar essa partida, isso traz um fel muito grande para eles, pois eles não conseguem evoluir também e não podem nos ajudar. Então foi através da nossa fé que a gente temos, de saber que meu pai foi amparado, de saber que os pecados dele foi perdoado. Eu tenho certeza disso. E hoje estou falando essa palestra, mas eu sinto que ele está aqui presente, porque eu não ia falar isso. Então é a alegria de saber que um dia todos nós estaremos juntos. E a alegria de saber que eu estou hoje aqui em carne, mas ele está em espírito ao meu lado. E assim também com todos vocês. Então, meus amados, para terminar, faremos uma prece a todos aqueles que desencarnaram, aqueles que estão ainda em sofrimento, aqueles que pela ganância, né, que partiram, pelo poder, pela matéria, não conseguiram encontrar o caminho ainda. Que Jesus Cristo possa abençoar cada um deles, que a luz do Mestre Jesus possa tocar eles, que eles possam encontrar o caminho do amor, o caminho da paz, que eles possam estar junto com seus familiares, gozando de alegria, de paz e de amor. Querido Deus, amado Pai, querido Mestre Jesus, te pedimos nesse momento que possa visitar, ó Pai, que a tua luz possa alcançar todos aqueles que estão desencarnados, que não encontraram ainda a tua luz, com arrependimento, que o perdão possa brotar nos nossos corações, que eles possam, ó Pai, neste momento, sentir o teu infinito amor e que possam ser resgatados. Pedimos também, ó Pai, para aqueles que estão aqui em vida, os encarnados, aqueles que se encontram no leito dos hospitais, que vós, ó Jesus, que é o médico dos médicos, possa enviar teus santos anjos, que possa ser dado a cada um desses irmãos a cura do corpo, a cura da alma e a cura da mente. Te pedimos, ó Pai, pelos nossos papais e mamães, vovôs e vovós que se encontram nos asilos, que se encontram na solidão, muitas vezes abandonado pela família, que nunca mais retornaram para vê-los. Que eles sintam, Senhor, que eles não estão sozinhos, que Tu és um Pai maravilhoso, que Tu envias sempre os Teus anjos, os Teus Espíritos a estar ao lado deles, e que eles jamais se sintam sozinhos. Pedimos, ó Pai, por todas as crianças que se encontram nos orfanatos, que o Senhor Jesus possa enviar famílias de bem ao encontro deles, para que eles possam ser adotados e bem cuidados. Te pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram nos presídios,
estão lá por atos errados, mas que eles possam ter verdadeiramente em vossos corações o arrependimento e possam ser perdoados. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles moradores de rua que dormem ao relento, à chuva, ao frio, que nem banho sequer podem tomar, que passam por vários dias sem o alimento no seu corpo. Que o Senhor possa enviar pessoas, anjos de luz maravilhosos, para que possam levar o alimento para o corpo e possam eles sempre estar amparados pelos teus santos Espíritos. Te peço, Senhor, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão reunidos com nós nesse momento, que os teus santos anjos de luz possam visitar a cada um deles, levando paz, harmonia, saúde, felicidade e muita proteção. Derrama, Senhor, o teu manto sagrado na vida de cada um deles, que eu vos peço. Amém e amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meus queridos, que Jesus abençoe todos vós, que tenham uma noite de muita paz, uma noite de repouso, de muita proteção, de muita alegria, que possam descansar e amanhã todos os seus sonhos possam ser realizados. Busque sempre Jesus. E peço também a todos vós, encarecidamente, se na sua casa está sobrando um alimento, doe a quem precisa. Estamos vivendo numa pandemia onde muitas pessoas estão passando fome nos seus lares. E o teu alimento vai alimentar essas pessoas. Pratique a caridade, pratique a bondade. Jesus nos ensinou. Vamos pôr em prática que a bênção que você é para uma pessoa, você também será abençoado. Fiquem com Deus. Vou pedir a todos nós. Até quarta-feira. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos. Vou pedir.